Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Quero dizer que eu estou feliz hoje ver o irmão Ciro e o irmão Iraci, né? Que fazia uns dias que não estavam aí e a gente se preocupa, né? O irmão Iraci estava com problema no dente do leite, né? Mas daqui a pouco está resolvido. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Misericórdia. Lucas 17, versículo 20. A Luana já colocou lá no telão. E a palavra do Senhor vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Fecha a tua Bíblia. Amados, para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, desde o início das Escrituras, a palavra ela aponta para a vinda do Messias. Ela aponta para a vinda de um reino que não é aqui dessa terra, que é um reino que sempre foi prometido através de Moisés, através do próprio Deus no início da criação, através de outros profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Amós, enfim, todos os profetas. Isaías, que foi um que eu creio que mais apontou, né, em seu livro, a questão da vinda do Messias, da vinda desse reino. E depois dessas profecias, de tudo que era dito a respeito de um Messias que havia de vir, Deus se calou durante um tempo, na verdade durante 400 anos, que é chamado o período intertestamentário, onde Deus se calou ao povo e não falou. Passados esses 400 anos, vai surgir então um profeta, com o nome de João Batista, que vem no deserto de uma forma estranha, um homem com uma aparência que a Bíblia descreve, talvez não muito elegante, vestida de pelo de camelos, comendo gafanhoto e mel silvestre, e pregando uma palavra dura, mas que anunciava a vinda desse Messias, anunciava a vinda desse rei. E então surge Jesus Cristo. Então ele é batizado, levado ao deserto para ser tentado, e logo após que Jesus Cristo é batizado, vai ao deserto, é confrontado por Satanás durante diversas vezes, mas rebate todas as investidas de Satanás usando a própria palavra de Deus. Jesus Cristo então ele toma para si essa palavra e começa a anunciar a proximidade de um reino que era esperado por todos, que já era anunciado e era esperado, que era o reino do próprio Pai dele, o reino de Deus. Aleluia. Então, naqueles dias, Israel era uma nação oprimida pelo Império Romano. Então, a notícia da vinda de um rei animou esse povo novamente. Eles esperavam então por esse rei, eles suspiravam pelo cumprimento das profecias de alguém que viria da linhagem do rei Davi. Então eles não esperavam pouco, porque eles conheciam a história de Davi, o grande rei Davi. E quando a palavra então, quando os profetas anunciam a vinda de um rei que vinha da descendência de Davi, esse povo se anima.
Eles esperavam então um grande rei. E as escrituras que eram pregadas naquela época falavam sobre essa vinda desse rei. Era muito pregado o livro do profeta Isaías, que em todo o seu conteúdo pregava a vinda de um Messias, ou seja, de um ungido. Porque a palavra Messias, no hebraico, ela é Mashiach, né? E em grego, então, ela foi traduzida para Cristo, que significa o quê? Salvador, ungido por Deus. Então, na verdade, o nome de Jesus, Cristo, na verdade não é um sobrenome, mas sim um título. Então, eles estão anunciando o quê? Veio Jesus, o ungido por Deus, Jesus, o Messias. E a gente sabe que na Bíblia, a Bíblia vai nos trazer que o ato da unção era uma forma de consagrar alguém ou algum objeto para um serviço sagrado para Deus. Então era um ato muito importante. Os reis, os profetas, os sacerdotes, quando eles iam começar o seu trabalho, que eles eram consagrados a Deus para desempenhar um trabalho no templo, seja lá onde fosse, algo que fosse voltado para Deus, antes eles eram ungidos, eles eram consagrados. E Daniel, o profeta Daniel, já vem também anunciando a vinda desse Messias. E ele vai dizer no capítulo 9, no versículo 25, ele vai dizer dessa forma: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o templo de Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, como eu falei, os profetas já haviam anunciando a vinda do Messias, a vinda daquele que era ungido. E ungido por não qualquer um, mas ungido por Deus. Então, aquele povo esperava realmente a vinda de um grande homem, de um grande rei, de alguém que livrasse eles da opressão romana, que livrasse eles daquela situação que eles estavam vivendo e trouxesse de volta as glórias que eram vividas nos dias de Davi. Então, nós precisamos entender que nós aqui nós somos peregrinos, nós somos viajantes a uma terra que nós não pertencemos. Nós não pertencemos a esse mundo, nós caminhamos em direção a um futuro com Deus. E não é aqui, é na eternidade. Só que eu quero dizer para você nessa noite que desde já nós podemos viver em comunhão com Deus de tal forma que nós não precisamos esperar pela eternidade para usufruir do que o reino de Deus nos traz. Aleluia. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Porque o reino de Deus que era anunciado pelo Filho de Deus, que estava disponível naquela época, continua disponível nos nossos dias. Porque essa era a mensagem que Jesus Cristo trazia. As bênçãos do reino de Deus, elas já estão nossas. Elas já estão disponíveis para nós a partir do momento que nós nos tornamos cidadãos do reino. A partir do momento que nós decidimos buscar em Cristo, abrir o nosso coração, aceitar Cristo como nosso Salvador, caminhar nos desígnios que a palavra nos ensina, nós passamos já a desfrutar daquilo que o reino de Deus nos dispõe. Mas com uma ressalva, porque Jesus Cristo trazia essa mensagem, mas ele dizia primeiro: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então as bênçãos estão disponíveis, só que para isso vem uma palavrinha antes: arrependei-vos, convertei-vos, deixai-vos mudar, não vos conformeis com o mundo,
mas transformai-vos. Aleluia. Porque não existe outra forma de a gente desfrutar daquilo que o reino de Deus nos traz sem arrependimento, sem conversão, sem mudança de vida, sem mudança de atitude, sem fé, sem crer realmente que o Messias já veio, já instaurou o reino dele, morreu, foi crucificado por nós, por perdão dos nossos pecados, e ele foi preparar lugar, como a palavra diz. Então o que nós esperamos agora é a sua vinda para nos buscar para a eternidade. Porém o reino de Deus já é chegado. Porque ele mesmo falou. Aleluia. É necessário arrependimento, é necessário uma atitude de cristão, é necessário integridade, é necessário sinceridade, é necessário entrega verdadeira, é necessário viver uma vida nos princípios que Cristo nos ensinou. Aleluia. E com certeza naquela época, as pessoas olhavam para Jesus procurando nele realmente um rei. No entanto, tudo que eles encontravam eram os homens simples, do povo, que veio de uma origem simples, misturado ao povo com uma mensagem dura, uma mensagem difícil de engolir. Porque o Evangelho é duro. O Evangelho ele vem para nos confrontar, ele vem para desconstruir aquilo que o nosso eu construiu. Ele vem para desfazer aquilo que nós achamos que nós somos. Ele vem para nos confrontar. E somente dessa forma a palavra de Deus vai trabalhar dentro de nós. Só dessa forma nós vamos entender que nós temos acesso, desejar o reino de Deus. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. E eu creio que naquela época até os fariseus eles tentaram acreditar que aquele homem realmente era o rei que eles estavam esperando, que viria para confrontar o Império Romano, tirar eles do poder e instaurar o reino que eles esperavam. Só que quando eles perceberam que Jesus não portava arma, que Jesus não fazia rebelião, mas sim promovia a paz, aquela certeza que eles estavam criando de que Jesus Cristo poderia ser o rei, o Messias esperado por eles, aquele que viria da linhagem de Davi para instaurar o reino que eles esperavam, caiu por terra. Então eles começaram a se sentir ameaçados por aquilo ali. Eles começaram a ver Jesus mais como um revolucionário, um outro profeta, como o rei que eles esperavam. Eles queriam um rei, eles queriam um reino, não mais um profeta que viesse pregar aquilo que eles já conheciam, porque eles eram conhecedores da palavra. E eles ouviam que a mensagem que o reino de Deus estava próximo, eles se animavam. Mas só que a partir do momento que eles viram que Cristo veio para promover a paz, eles perderam as expectativas. E na verdade o reino que era anunciado por Cristo era outro. Era um reino não aqui dessa terra, mas um reino além disso. E estava mais próximo do que eles imaginavam. É a mesma coisa que a gente pensar hoje. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que ganhou na loteria e não sabe. Ela tem recurso lá no banco esperando por ela. E ela vive a vida dela juntando os trocadinhos para pagar as contas. Sendo que ela tem recurso suficiente para quitar todas as suas dívidas e viver uma vida confortável. Só que ela ainda não sabe disso. Isso era mais ou menos o que acontecia naquela época com aquele povo. O Messias tão esperado, o rei que eles esperavam já estava no meio deles. Só que eles ainda não acreditavam, eles ainda não viam. Não era ainda palpável a eles o reino que eles esperavam. E é muitas vezes isso que nos prende, que nos trava, que nos impede de caminhar. Porque
Muitas vezes a gente está esperando por um casamento perfeito, um casamento feliz, um casamento próspero. Só que o nosso casamento pode ser muito melhor do que a gente espera que ele seja. E o defeito não está no relacionamento em si, mas sim em nós. Talvez você espere por uma vida profissional de uma forma totalmente diferente e ainda não percebeu que essa vida está à sua disposição a partir do momento do seu posicionamento. Talvez você espere por um ministério de poder, um ministério de glória, um ministério que... esse ministério já é seu. Você ainda não acordou para isso. Então é mais ou menos isso que acontecia. Eles esperavam algo que já estava disponível a eles. Uma nação inteira esperava pelo Messias. Ao mesmo tempo, Jesus caminhava no meio deles. E até hoje, as pessoas esperam por um reino de Deus, por algo sobrenatural, e na verdade ele já chegou. E não entendem que nós já temos acesso a esse reino. Sabe por quê? Jesus Cristo pregava muitas. Se nós formos pegar passagens como Mateus 3:2, Marcos capítulo 1, versículo 15, Lucas capítulo 10, versículo 9, nós vamos ver que o termo próximo é usado. O reino de Deus está próximo. Só que é aí que eu me apaixono cada vez mais pelo hebraico, Marcos. Porque se a gente for lá no hebraico e pegar essa palavra próximo, ela tem a tradução de Ejiquem, que significa o quê? Um ato passado, algo que já passou. Então a tradução para a palavra próximo no hebraico é já chegou. Então quando eles diziam o reino de Deus está próximo, eles já estavam dizendo o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está disponível. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Até mesmo porque, se nós formos ler a Bíblia, todos os sermões de Jesus Cristo, quando ele falava do reino, ele não apontava para o horizonte. Ele não apontava para outro lugar, ele não apontava para o mar e dizia assim, o reino de Deus está vindo, mas ele apontava para si mesmo. Ele dizia que era o Filho de Deus, porque o reino não estava distante, o reino estava nele. Aleluia. Então que nós hoje tenhamos uma visão diferente, uma visão não daqueles fariseus daquela época, mas uma visão mais ampla, aquela que Jesus diz, ei, acorda, o reino de Deus já chegou. Eu já vim, eu já instaurei o reino que vocês esperam, ainda não vai vir, ele já chegou. Aleluia. Glórias a ti, Pai. O problema é que a gente não crê mais que Deus pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Nós esperamos as soluções, nós buscamos soluções em qualquer outro lugar. Mas a nossa fé é tão pequena que nós não cremos mais que Deus pode fazer o sobrenatural. E é isso que nos impede de viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele tem que ser desejado. O reino de Deus ele tem que ser buscado por nós. Se nós queremos alcançar, viver o que esse reino tem para nós, nós precisamos acordar para a vida e ver e crer que ele já chegou. Mateus capítulo 1, versículo 23, a Bíblia vai dizer, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vocês estão entendendo aqui? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o anjo já havia proclamado que aquela criança, que aquele menino que estava ali, se chamava Emanuel, que significa Deus conosco. Então quando Cristo pisa nessa terra, quando Cristo vem ao mundo,
o reino de Deus vem conosco. Aleluia. Cristo era a prova do reino de Deus em meio aos homens. E de repente as pessoas em Israel podiam viver algo, podiam viver um reino novo dentro das fronteiras do seu próprio país. Elas tinham acesso a um reino muito maior sem sair da sua cidade, sem sair das fronteiras do seu país. Porque de repente o reino chegou. Foi Deus que saiu da sua casa para vir à procura dos seus servos, dos seus filhos. Então nós podemos viver esse mesmo reino sem sair daqui da geração eleita, sem sair da nossa casa, sem sair do nosso trabalho, sem sair da nossa cidade, sem sair do nosso santo país, porque o reino de Deus já chegou. Aleluia. Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode mudar a nossa história. E talvez o fato mais assustador para aquele povo daquela época não é nem que existia uma outra atmosfera, um outro lugar onde pudesse haver um outro reino que Deus pudesse fazer maravilhas, mas talvez a facilidade de acesso a esse reino. Vocês estão entendendo? E é isso que nos impede de viver o reino de Deus. Porque nós procuramos em vários outros lugares. E o que nos impede realmente é a facilidade que está disposta a nós acessar as coisas do reino de Deus. É a mesma coisa que se eu pegar uma nota de 50, só não vou pegar porque eu não tenho. E dizer aqui no púlpito, ó, quem que é essa nota de 50? Muitas pessoas a princípio podem ficar meio espantadas. Depois de algum tempo alguém pode pensar e vir buscar. Muitos pelo orgulho não vão vir. Daqui a pouco até pode levantar alguém e vir. Eu só não vou fazer porque eu corro o risco de perder esses 50 anos. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a facilidade com que algo está ao nosso alcance nos assusta. É aquela velha história, quando esmola demais o santo desconfia. E é isso que nos impede muitas vezes. Porque o reino de Deus ele está acessível a nós. O reino de Deus já chegou. E muitas vezes essa facilidade de nós vivermos aquilo que o reino de Deus nos proporciona nos assusta e nós nos acuamos e deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. 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 Então que nessa noite, meus amados, essa barreira seja quebrada. Aleluia. Essa venda seja tirada dos nossos olhos. Nós não somos mais um povo sem reino. Nós temos um reino, Aleluia. E Ele vive e Ele reina no nosso meio. O mesmo Cristo que estava no passado com aqueles homens pregando que o reino de Deus já era chegado, ao mesmo Cristo que vive e reina nos nossos dias e põe ao nosso alcance o reino que Ele trouxe para nós. O reino de Deus é chegado. Então nós caminhamos no final, Lucas, capítulo 11, versículo 7. A Bíblia vai dizer assim, ó: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. E ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. Capítulo 17. Não, capítulo 17. Aleluia.
quando Cristo diz que o reino de Deus está dentro de nós, Ele está dizendo: é de vocês. Tomem posse daquilo que eu vim trazer para vocês. Tome posse de uma vida vitoriosa. Tome posse de uma vida na graça de Deus. Tome posse de um casamento vitorioso. Tome posse de uma vida profissional vitoriosa. Tome posse de um ministério de poder. Tome posse daquilo que